Olá pessoal, eu sou Calil Picelli, gerente de operação aqui na Vericode, e hoje a gente tem um assunto super importante, super relevante, que é muito especial para a gente, onde a gente vai mergulhar num tema que está no coração da empresa, que é a inovação e excelência de software. E para isso a gente vai contar um pouco sobre a nossa classificação em Continuous Testings pelo relatório do ESG Provider Lens 2025. Reconhecimento esse que ele vem vindo dos últimos anos para cá, mas a gente vai contando um pouco essa história sobre essa inovação. E eu estou acompanhado por dois grandes nomes aqui, que são os meus pares, são os meus parceiros, são referências para a Vericode, referências para mim, que é o Marcelo Tadeumark, nosso CEO. Muito obrigado. Opa, tudo bom, Calil? Vamos nessa, vai ser ótimo esse papo, hein? Vai ser incrível. E o Leandro Akil, que é o nosso gerente de produtos, meu par. Seja bem-vindo, Akil. Obrigado, Calil. Vamos nessa. Hoje o papo, pessoal, a gente tem, né, como a Vericode, ela foi classificada mais uma vez, né, pelo relatório da ESG Provider em Continuous Tests, e isso é um reconhecimento que ele valida toda uma jornada, ele valida todo um esforço. A gente já vem vindo desde 2022 se posicionando dentro desse relatório e sendo reconhecido cada ano em novos pilares, mas Continuous Tests sempre traz a gente nesse top 3, nesse topo, né, de liderança. E a gente percebe o quanto que isso também está sendo acelerado e impulsionado pela inteligência artificial. E acho que esse ano a gente tem, aliás, desde o ano passado, mas para cá, a gente tem cada vez mais relevância, cada vez mais notoriedade para poder discutir um pouco sobre esse assunto. Então vamos começar falando sobre essa perspectiva, sobre esse reconhecimento que é tão significativo. Mark, qual que é a sua perspectiva desse lugar que a gente alcançou nesses últimos anos? Eu estou muito satisfeito, Calil, sabe? Bom, acima de tudo é um papo aqui entre sócios, né? Sim. Somos sócios da empresa, isso é importante relatar, a gente trabalha aqui num formato de partnership, então cada um uma partezinha da empresa, todos nós temos o skin da game, temos o interesse que a empresa dê certo, e o reconhecimento do ESG é fundamental para a gente, né? Eu conheço o ESG também desde 2022, quando eles montaram essa pesquisa. Importante notar que é uma pesquisa focada no mercado brasileiro, onde analistas de bastante relevância e conhecimento profundo de TI entrevistam e falam com os principais players brasileiros, fazem um trabalho bastante sério, profundo, e a gente vem galgando esse espaço e essa liderança ao longo do tempo. Então, para a gente é fundamental ser reconhecido, acho que primeiro porque a gente aparece no mercado nacional como um player relevante, aquilo que a gente vem buscando ao longo do tempo, né? Ser realmente um player relevante na excelência e velocidade de desenvolvimento de aplicações, e depois pelo critério mesmo, né? Eles são bastante criteriosos. Isso dá para a gente uma felicidade de saber que a gente está conseguindo alcançar esses critérios, mas também traz responsabilidades. Quer dizer, a gente tem que continuar daqui para frente nos mantendo nessa posição e buscando essa exigência técnica. Não é à toa que temos, né, o Akil aqui com a gente para também trocar um pouco de ideia, falar um pouco dessa parte tecnológica. É uma notoriedade muito legal, mas ela também é acompanhada dessa responsabilidade. Eu vou até fazer uma menção sobre um vídeo do Pedro Bicudo, da ISG, que ele fala assim: agentes de IA estão mudando a forma de executar todo o ciclo de desenvolvimento e não apenas uma etapa. Isso deixa uma bolinha pingando para um próximo tópico, que é do ponto de vista de desenvolvimento, interação direta com os nossos clientes e com os serviços que a gente presta. Como que esse reconhecimento impacta a percepção da Vericode no mercado com os nossos serviços e soluções? Como que vocês veem isso? Assim, primeiro é o nosso produto, né? A gente para ser líder, a gente também tem que buscar movimentar esse mercado, né? Então, a gente já vem investindo nos últimos 3 anos numa plataforma integrada, é um grande foundation, né? Uma plataforma que tem uma série de funcionalidades ali, com IA integrado. E acho que parte desse reconhecimento tá aí também. A gente faz serviços profissionais muito bem, somos bem reconhecidos no mercado, mas a gente também tem vindo buscar levantar essa régua, né? Levantar essa barra da qualidade, tentando usar tecnologia para acelerar e para governar o processo de software. Esse projeto, o .ai, é uma plataforma que já está sendo investido, aqui é o líder de desenvolvimento, né? E é responsável por ela.
Quer contar um pouquinho sobre como está ali o DOT, aqui, como que a gente estruturou a plataforma, enfim, quais funcionalidades tem ali? Bom, a plataforma começou como uma plataforma para automação de teste, né? A gente teve a ideia de criar uma plataforma de automação de teste utilizando low code, né? Então, a partir de bolinhas, né, pré-definidas, você conseguir construir um script automatizado, né? Esse foi o grande pontapé inicial da ferramenta, e aí a gente foi introduzindo inteligência artificial desde 2025, mais ou menos, quando o IA se popularizou, e a gente começou a abranger todo o ciclo de desenvolvimento de software, né? Então a gente criou agentes para fazer análise de requisito, análise de impacto de risco, sugestão de teste, de BDD, e aí a gente acabou linkando com o que nós já tínhamos, que a partir desses dois artefatos aí de requisito e Swagger, a gente já consegue fazer um teste automatizado em 5 minutos, né? Coisas que antes demoraria ali pelo menos 1-2 semanas de um analista. A gente começou já a fazer tudo isso via inteligência artificial, e a gente está expandindo isso para análise de código, abertura de ticket, de bugs, né, no Gira, por exemplo, integração com o Azure DevOps. Então a gente está trabalhando em diversas novas funcionalidades aí para a plataforma. Principalmente ouvindo o mercado, né? A gente tem feito várias demonstrações, levamos para a Febrabão ano passado. Desde lá vemos fazendo demos, conversando com o mercado, ouvindo muito o que o mercado vê. Temos percebido que a adoção da IA no processo de software no geral, em especial em QA, está crescendo a cada dia, está melhorando, as pessoas estão se acostumando com a ideia, ainda existe uma certa resistência. Medo, né? Medo, há uma adaptação, né, com o tema. Será que eu devo confiar na IA? Será que os dados... Essa IA ela vai substituir parte tão importante do meu processo, e essa substituição, ela atende as necessidades? Até as pessoas mesmo ficam com medo. Será que a IA vai substituir meu trabalho? Né? Tem uma resistência, né? Então a gente tem conversado com o mercado muito, trazido para a nossa bancada de desenvolvimento, para o nosso backlog de desenvolvimento aqui, esses insights do mercado, e eu acho que o ISG coroa isso, né? Quer dizer, ele está olhando para o mercado, está vendo o que os outros players estão fazendo, viu o que a gente está fazendo e... No relatório, eles destacam a plataforma do .ai como um dos nossos pilares de liderança, então eu acho isso super legal, porque a materialização disso, né, é a gente conseguir, de fato, em 2025, com esse boom de IA, acompanhar esse timing e materializar isso e trazer benefício em curto prazo para os nossos clientes, adaptando o que você falou, né? Todas as demonstrações, todas as adaptações que nós fizemos para atender as necessidades dos nossos clientes. Eu acho que isso é acompanhar um timing muito grande, muito bom, muito importante, e ser reconhecido por isso nesse relatório de 25 é muito legal, é a materialização disso. Né? Sabe que a gente tem um grupo, né, que o me ajudou a montar, de especialistas em inteligência artificial e data science. Sempre fomos muito bons em engenharia de software, mas tivemos também que correr atrás, aprender e adaptar. E trouxemos PhDs especialistas no assunto, né? Bons. E tem uma delas, né, uma mulher, inclusive, que é a nossa PhD, e fica mora Londres, lá em Londres, e ela fala pra gente, tem tanta gente falando de IA, que hoje em dia eu tô até com vergonha de falar que eu sou especialista em IA. Então acho que esse tema, né, tá ficando até muito batido, muito cansativo, mas é uma realidade. A engenharia de software já não sai mais, não tem mais como conviver sem a IA, né? Sobreviver sem a IA. Em algum processo, em alguma etapa dessa grande engenharia de software. Como que vocês veem que esse diferencial tecnológico, né, e esse acompanhamento celere de assuntos de tecnologia, IA incorporada no nosso produto, a gente conseguindo converter isso em benefício para os nossos serviços, como que vocês veem que toda essa ação ela traz benefícios práticos para os nossos clientes nesse tempo de 25 até agora, né? A gente já conseguiu ter algum tipo de medição? A gente participou, né, de um desafio chamado Torque, né, que a gente fizemos uma medição utilizando a ferramenta e comparamos com um trabalho manual de uma análise de qualidade, né. Então a gente teve uma métrica de aproximadamente um aumento de produtividade em 70%, 80%, né. Então isso eu acho que talvez seja uma métrica muito boa aí que a gente já teve com o produto, né. Então
Ficou bem materializado, bem claro, Ficou bem claro, né? Porque a gente comparou, né? Teve comparação de métrica mesmo, né? De tempo mesmo, horas humanas, quanto... E é importante destacar que a produtividade, a velocidade do processo, ela claramente vai aumentar, acho que até intuitivo, né? Todo mundo que está ali abre um prompt no ChatGPT, seja lá qual for, coloca ali um pedido, vê que tudo é muito rápido, volta rápido. Só que aí não é a única característica, não é o único ponto importante. Tem também uma questão de controle, né? No processo de engenharia de software, inicialmente era um processo muito parecido com um processo industrial, em que cada passo tinha que ser revisado. Vocês são um pouco mais novos que eu, talvez não tenham vivido isso, mas eu vivi muito. E essas revisões eram sempre feitas por ser humano. Então, enquanto um escrevia o requisito, o outro ia lá e lia para ver se estava correto. Ou algum escrevia o código, o outro ia lá e lia para ver se estava correto. Hoje eu posso ter a IA tanto escrevendo quanto lendo. Revisando, né? Revisando. E o ser humano coordenando isso, validando se cada passo dado está correto, né? Então, o ser humano não saiu do ciclo. Agora, de fato, o ciclo vai ser acelerado, está acelerado e melhor governado. Acho que esse é o principal ponto. Acho que ela traz ali um benefício de uma cobertura que antes o ser humano levaria um tempo ou até nem conseguiria, em condições humanas, cobrir todos esses processos. Ela traz velocidade e isso também tem um desafio do ser humano que precisa coordenar todas essas informações e acompanhar isso. Isso. E estar preparado para isso. Acho que o mais importante é revisar também o que a IA sempre produz, né? Isso, acho que esse é um fundamental, né? Ponto fundamental. Agora, imagina, o ESG está olhando para o mercado brasileiro e internacional, porque afinal de contas é uma empresa internacional. Aqui no Brasil eles foram incorporados, né, pela TGT, conhecem profundamente o mercado brasileiro e tem que olhar todos os players, como os players e clientes estão usando, né, essa tecnologia para isso. Eu acho que daí a nossa felicidade de estar nesse lugar, de ser reconhecido, né? Além desse exemplo da Torque que a gente comentou, a gente já tem algum feedback prático de cliente que já tem consumido? Eu sei que eu sei por propriedade, né? A gente já tem explorado o Dot AI em alguns dos nossos clientes, mas vocês já sentiram ali alguns feedbacks, provocações, oportunidades do Dot para um caminho ali onde ele vai estar mais customizado à necessidade do nosso cliente? A gente sente todo dia, pelo lado bom e pelo lado ruim também, né? É uma área que está quente, né? Todo mundo está mudando todo dia, tem players que investem muito. Então, quando a gente leva para um cliente a proposta do Dot, seja um cliente já da nossa base ou um cliente novo, sempre há um questionamento, né? Se aquilo vai gerar ou não vai gerar. E a melhor forma de demonstrar que o caminho está correto fazendo para crer, né? Vendo para crer. Então, colocando na prática. Na prática. Então, sempre quando há um questionamento, a nossa colocação então vamos fazer um projeto junto, né? Vamos demonstrar que isso mostra, que tem resultado. E a coisa mais legal é quando a gente coloca um QA humano, que já conhece, né, aquele processo, e essa nossa ferramenta, essa nossa plataforma para trabalhar em conjunto. Porque a gente consegue medir, como o próprio Akil mostrou, que a produtividade e governança ficam mais fortes, né? Então, sim, a gente está com sinais claros de coisas que faltam ainda para o Dot AI, né? Como o Akil bem mencionou aqui, integração com as plataformas padrão de mercado. Perfeito. Isso é fundamental. Mas também temos visto feedbacks muito diretos, que olha, nossa, a plataforma aqui pensou em condições que a gente não tinha pensado, automatizou mais rápido do que eu poderia ter feito. Internamente eu já tenho alguns exemplos porque a gente, né, a gente tem usado de uma forma mais exploratória a nossa ferramenta para os nossos times internos e que estão ali distribuídos dos nossos clientes, ainda bem numa provocação de levar ela, expor ela em vários contextos, né, de vários segmentos e tudo mais. A gente atende mercado financeiro, a gente atende supply chain, a gente atende, né, diversos mercados, assim. E o time, agora falando como gestor de pessoas, assim, o time o time já que veste a camiseta da Vericode, já entende um pouco entende totalmente o nosso DNA, a nossa cultura, vê como um ganho absurdo, um teste de back-end, onde eu combino uma API com um requisito e ele combina tudo aquilo. Eu acho que esse patrocínio
de dentro de casa é fundamental também para fazer, para materializar esse produto dentro dos nossos clientes. Eu acho que isso é um ganho absurdo. Além de coletar feedbacks, né, dos nossos próprios funcionários. E a gente aprende com isso. A gente aprende. Tem uma evolução que vai ser ainda necessária. Acho que com o próprio amadurecimento do mercado, que papel essas ferramentas com automação intensiva vai ter, né? A gente está ainda num ciclo de entendimento, absorção, o mercado todo, né? As ferramentas já estão muito rápidas, são muito sofisticadas, mas a aplicação delas ainda tem muito espaço para evoluir. E não é diferente, a gente está vendo isso. A gente está nesse lugar também. Agora, uma coisa é verdade, né? Se a gente mesmo usa e acha bom, né? Mais claro que para o meu cliente o objetivo vai ser entregue. Isso é fundamental, fundamental. E dando sequência aqui nas perguntas, quais são os principais desafios que o mercado enfrenta e nessa adoção de continuous testes, e como a Vericode, como essa nossa aplicação impulsionada por IA, ela pode ajudar a superar esses desafios? Bom, posso falar um pouco do nosso backlog que nós temos aí pela frente, né, que a gente coletou muito de demos que a gente faz, né, com os clientes. Acho que um ponto principal que nós temos é a integração com ferramentas tipo Atlassian, Azure DevOps, né? Então, por exemplo, pegar o requisito do Confluence, abrir um ticket no Jira, né? Pegar uma documentação do Azure DevOps. Então, isso nós já estamos trabalhando, mas acho que uma grande funcionalidade que os clientes estão pedindo muito é a automação de front-end, né? A gente começou o Dot com a automação de API, porque a gente entende que 99% dos sistemas, né, começam com uma API. Então, a partir do requisito do Swagger, a gente já tem, né, todos os casos de testes automatizados para cobrir aquele requisito. Então, uma nova feature que nós estamos trabalhando é, a partir do requisito, já poder gerar os casos de testes automatizados para front-end, e aí a gente está utilizando o Playwright para isso, para a gente poder já ter todo o ciclo, né, tanto quanto a API, quanto o teste automatizado de front-end. A gente tendo essa integração end-to-end, a gente tendo essa integração com esses players aí de gestão de requisitos, gestão de projeto, a gente atende 100% dessa jornada, né? Por notar que assim, a automação da tela por IA já está bem avançado, né? Por Playwright, Cypress, etc. Mas o nosso diferencial é integrar o processo. Né? Quer dizer, a partir de um requisito escrito, já sair os casos de teste, as revisões, os scripts feitos, a massa de teste. Recomendações, os bugs quando forem executados, e tudo isso supervisionado sempre pelo ser humano. Então, esse que é o nosso desafio, né, aqui. Tecnologicamente é um desafio sofisticado, interessante, mas o reconhecimento do ESG nos põe um pouco de luz, né, no nosso nome, na nossa marca, mas também nos deixa essa responsabilidade. Quer dizer, a gente tem que puxar esse desenvolvimento, a gente tem que ter a obrigação também de levar um pouquinho a régua do mercado. Isso vai colocar a gente já está sendo visto nesse lugar, esse relatório ele diz isso, ele materializa isso, essa expectativa aumenta, os nossos clientes esperam por isso, né? A gente quer ser reconhecido também por esse lugar de produtização, e a gente está super no caminho certo. É uma paixão por inovar. Paixão por inovar. Muito bem, muito bem. Gente, essa é a primeira etapa desse bate-papo que está muito legal, mas a gente vai dividir esse bate-papo em 2 blocos. Muito obrigado para você que acompanhou até aqui. Não deixa de acompanhar, não deixa de seguir. A gente se vê daqui a pouco no próximo episódio.